Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O último capítulo referente ao Sermão do Monte, que iniciou-se no capítulo 5. Discorreu sobre o caráter do cristão nas bem-aventuranças. Prosseguiu tratando sobre a vida de piedade, a vida de oração, o jejum, as esmolas. Tratou ainda sobre questões como ambição, ganância, ansiedade. E nesse capítulo 7, o Senhor Jesus, ao tratar da vida do cristão, ele dará um enfoque no aspecto relacional, as relações do crente. Como ele se relaciona com o próximo, com o crente, com o incrédulo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. E a palavra do Senhor diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, e porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade, de podermos nos assentar para ouvir da Tua palavra, para ouvirmos do Teu ensino, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que não seja apenas mais um exercício passivo de ouvir um sermão, mas que essa palavra possa encontrar abrigo em nossos corações, de maneira que não venhamos pecar contra o Senhor. Ajuda-me a mim, ajuda meus irmãos. Em Cristo Jesus pedimos. Amém. Meus irmãos, em maio de 2014, uma dona de casa, Fabiane de Jesus, moradora ali na cidade do Guarujá, litoral paulista, ela veio a falecer, não de morte natural, com 33 anos. Mas ela foi vítima de um linchamento. Moradores do seu bairro, após verem numa página de uma rede social, boatos acerca de sequestro de crianças, práticas de magia negra e bruxaria, havia ali como que um retrato falado, e aquela denúncia foi associada à pessoa de Fabiane, que simplesmente foi vítima sem o menor direito de defesa, e ela veio a falecer 2 dias depois no hospital. E hoje tramita no Congresso um projeto de lei que trata desse tipo de crime cibernético, de acusações, de infâmias, de injúrias. E esse projeto de lei que tramita tem o nome dela, Fabiane de Jesus. Esse é um caso extremo daquilo que o ser humano é capaz de fazer e contra a moral, contra a honra, contra a dignidade do seu semelhante. Um linchamento físico, agressão física. Mas numa escala muito maior, nós temos um grupo de pessoas que também é vítima de um linchamento moral, de ataques contra a sua honra, contra a sua dignidade.
E como comunidade, como igreja do Senhor Jesus, nós não estamos isentos de passarmos por situações ou momentos de dificuldade também, nesse aspecto. O Senhor Jesus e a palavra de Deus nunca tensionou colocar a igreja como um local onde todas as coisas iriam funcionar perfeitamente, onde não haveria mágoa, lágrima, dor, tristeza, onde não haveria a menor possibilidade de você ser ferido ou magoado. Em nenhuma parte da Escritura você vai encontrar um verso bíblico que possa embasar ou sustentar tal perspectiva. Pelo contrário, nós somos um ajuntamento de pecadores, salvos, regenerados, mas ainda pecadores, que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Por isso nós precisamos constantemente avaliar a nossa perspectiva e a nossa visão acerca da igreja do Senhor Jesus. Aquilo que nós esperamos dessa comunidade, como nós a entendemos, qual o nosso papel, qual a nossa contribuição, qual o nosso compromisso com a unidade desse corpo. E ao falar da contracultura cristã, dessa proposta de vida que Jesus traz aqui para os seus discípulos, para os cristãos, ele aqui vai tratar acerca dos julgamentos, dos juízos, da nossa vida relacional. E essa passagem que nós lemos, ela gera margem para interpretações as mais equivocadas. Numa época onde as pessoas, elas se mostram muito melindrosas, a terem que ouvir críticas, a serem alvo de uma exortação, de uma palavra de orientação, de correção, onde as pessoas elas querem ser julgadas e avaliadas apenas pelo Senhor. E assim muitas vezes esse texto ele é usado para também justificar e dizer que a igreja não é um local para apontar as feridas uns dos outros, mas é um local apenas onde nós devemos colocar bálsamo, onde nós devemos colocar unguento, refrigério e alívio nas feridas uns dos outros. Mas o que de fato que o Senhor Jesus quer nos comunicar e nos ensinar através dos versos que nós lemos aqui? Como na prática agir com um irmão que está em dificuldade, que está em pecado, que está agindo de uma maneira que não é saudável, proveitosa nem para ele, nem para a sua família, nem para este corpo, para essa comunidade. Como agir? Que atitude tomar? E nesses versos aqui, o Senhor Jesus vai colocar duas posturas que nós devemos nos afastar, que nós devemos rejeitar, que nós não podemos nos associar com essa atitude, com essa postura, com essa imagem. E por fim, ele vai apresentar qual deve ser a atitude do cristão. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A primeira postura que nós devemos rejeitar e tomar cuidado é não assumirmos uma posição de juiz, nos colocarmos no lugar daquele que vai emitir um julgamento final e decisivo e acertado acerca do nosso próximo. Aqui o Senhor Jesus ele não está condenando a existência de um juiz, de um tribunal, de um magistrado. Logo na sociedade não há lugar para o judiciário, parece, não, de forma alguma. Jesus também aqui não está condenando a nossa capacidade dada por Deus para exercermos discernimento, juízo de valor moral. Tanto que nesse mesmo capítulo, ele vai falar no verso 6, não deis as coisas santas aos cães. Verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas. E como praticar essas ordens de Jesus sem exercer juízo, discernimento?
1 Tessalonicenses 5,21 vai dizer: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. 1 João 4,1 vai dizer: provai os espíritos se procedem de Deus. E assim, por todas as partes do Novo Testamento, na Escritura, nós vamos ser orientados a termos discernimento, a saber avaliar aquilo que é bom daquilo que é mal, aquilo que é doce daquilo que é amargo, aquilo que é correto e reto diante de Deus, daquilo que é tortuoso. E ai de vós, quando você não sabe discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Logo, o Senhor Jesus não está condenando aqui o exercício do discernimento e do juízo. Mas o que o Senhor Jesus está nos exortando é que nós não devemos nos colocar numa posição de juiz infalível, porque essa posição pertence ao Senhor, essa posição pertence ao nosso Deus, ao nosso Pai. Somente Ele pode julgar as motivações ocultas do coração, só Ele pode sondar o intento do coração. Nós, seguindo a orientação do Senhor Jesus, nós podemos olhar para os frutos, pedindo a Deus discernimento. Ele mesmo disse, no capítulo 7, que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, pelos seus frutos os conhecereis. No próprio capítulo 7, o Senhor Jesus vai apontar caminhos para nós exercermos com sabedoria discernimento. Logo, essa passagem não pode ser usada de forma legítima para condenar a prática do discernimento, do juízo. Ele não está aqui nos exortando a fechar os nossos olhos diante dos erros do nosso irmão, a fingir que não estamos vendo nada, a fingir que está tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, porque agir assim seria nada mais do que hipocrisia, e não é isso que o Senhor Jesus está aqui nos orientando. Jesus nos exorta a deixarmos de agir como Deus, como juiz, a não assumirmos uma posição que não é nossa, e a deixarmos com o Senhor julgar as motivações, os intentos do coração humano. Você pode julgar ações, você pode julgar ideias, você pode julgar atitudes, mas você não pode julgar motivações do coração. Somente o Senhor pode emitir um julgamento final e infalível sobre o coração do ser humano. Jesus nos exorta no início, a não desenvolvermos um espírito crítico. Aquela pessoa que está como que uma lupa, observando, procurando, buscando algo para acusar, para apontar. Aquela pessoa que parece ter um prazer, no meio de uma roda, de um grupo, de poder falar do erro do outro, da falha do outro. É contra esse espírito, essa atitude, essa postura que Jesus está aqui condenando, prática muito comum dos fariseus, que acusavam e criticavam os outros, para assim promover a sua justiça própria. Via nos outros as suas próprias falhas e pecados, e ao condenar o outro, de maneira substitutiva, desfrutava do prazer da justiça própria, sem experimentar a dor do arrependimento, a dor do quebrantamento, de chorar pelas suas próprias faltas. Então eu vou expor o outro, eu vou acusar e condenar o outro, para de certa forma evidenciar uma suposta justiça e espiritualidade que eu tenha. É esse tipo de atitude, de espírito, de postura que o Senhor Jesus aqui está nos advertindo. Que nós venhamos sim a usar o nosso senso crítico, o nosso discernimento, mas que nós não venhamos a alimentar um espírito crítico, uma postura crítica, um prazer e uma alegria em ver o erro, a falha no irmão.
Aquela pessoa que parece que sempre espera o pior, que ao falar daquela atitude, daquela decisão do irmão, ela sempre puxa para o pior lado possível. Não julgar não é uma ordem para sermos cegos, para sermos ingênuos, mas é uma ordem para sermos generosos, para sermos amorosos. Uma outra postura aqui que o Senhor Jesus coloca diante de nós, verso 3 e verso 4, além do cristão não agir como juiz, é o cristão não agir como um hipócrita. E o Senhor Jesus vai destacar isso quando ele diz: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, e porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Agora o Senhor Jesus condena essa postura de hipocrisia. Nós podemos lembrar até da oração do fariseu que estava ao lado do publicano, e ele orava agradecendo a Deus, porque ele não era como aquele que estava ao seu lado. E assim ele orava de si para si, destacando não a bondade e a misericórdia de Deus, mas a sua justiça, a sua bondade. Ele enaltecia não as qualidades e atributos de Deus, mas ele enaltecia o seu currículo e a sua ficha corrida. E assim o Senhor Jesus diz: cuidado para que vocês não venham agir como hipócritas, como fariseus. Meus irmãos, na igreja, nesse convívio, nessa comunidade, nós não estamos isentos de sermos alvo de uma postura assim, de uma atitude assim por parte de um irmão. Nós não estamos isentos de sermos surpreendidos agindo assim. Quando você voluntariamente decidiu fazer parte dessa igreja e veio aqui à frente fazer a sua pública profissão de fé, você assumiu diante do Senhor e diante dessa igreja o compromisso de zelar pela unidade dessa igreja. E quando você tem a postura de um juiz, ou de um hipócrita, de um acusador, daquele que condena o seu irmão, você está militando contra a unidade da fé. Você está sabotando a paz no ambiente da igreja. E como isso é algo reprovado por Deus, aquele que separa irmãos, aquele que semeia contendas, aquele que cria dissensão e divisão no meio do corpo de Cristo. E assim nós devemos sondar o nosso coração e colocar o nosso coração diante de Deus. A orientação do Senhor é: se teu irmão pecou, vai arguí-lo entre ti e ele só. E não vá com um espírito de acusação e de crítica. Vá com o intuito de ganhar esse irmão, de restaurar esse irmão, de trazê-lo novamente para a comunhão, para a presença de Deus. Ore por ele e ore por você. Peça a Deus sabedoria. Quando o Senhor Jesus aqui fala que nós devemos ter cuidado para não assumirmos essa atitude hipócrita, o que Ele está dizendo é que nós não podemos ter uma postura de crítica para com o outro, sem primeiro realizar uma autocrítica, sem primeiro colocarmos a nossa própria vida diante daquele julgamento e daquele crivo. Eu estou pronto para criticar o meu irmão, mas será que eu já avaliei a minha postura, a minha prática, o meu coração, a minha vida? Será que eu olhei primeiramente para a minha atitude, para a minha prática? O que está sendo condenado aqui é esse divórcio, é essa separação. Eu estou pronto para criticar, eu estou pronto para apontar,
mas eu ainda não fiz o exercício inverso, eu ainda não olhei para dentro de mim, eu ainda não orei, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu também não tenho caído nessa prática? Será que eu também não tenho essa mesma fraqueza? Oh Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu irmão. E assim muitas vezes nós somos prontos para falar, prontos para apontar, prontos para acusar, mas tardios em ouvir, tardios em autoavaliarmos a nós mesmos. E aí nós nos parecemos com aquele hipócrita que estava a ponto de pegar a pedra e lançar sobre aquela adúltera. Senhor, ela quebrou a lei. E o Senhor Jesus pacientemente ali, escrevendo no chão, na areia, e aqueles homens aflitos, aqueles homens querendo uma resolução, uma posição, ao ponto de que o Senhor Jesus diz: há alguém aqui que não quebrou a lei? Há alguém aqui que é um cumpridor fiel da lei? Se há alguém aqui que está isento da condenação de Deus, que lance a primeira pedra. Se há alguém aqui justo em toda a lei de Deus. Irmãos, nós somos chamados para julgarmos primeiramente a nós mesmos. E somente após esse autoexame, nós podemos nos prontificar a ajudar o irmão. O Senhor Jesus usa aqui dessa figura hiperbólica, ao falar do cisco no olho do irmão, e do médico, daquele que vai fazer a intervenção, que vai auxiliar, que vai ajudar a tirar o cisco, mas no seu olho tem uma trave, uma viga. A cena chega a ser hilária, ridícula. Como ridícula é essa postura de eu querer corrigir e tratar a falta do meu irmão, sem ter olhado primeiramente para a minha vida, para a minha conduta. É ridículo. Temos uma tendência natural de sermos extremamente generosos na nossa autoavaliação, condescendentes. Mas quando olhamos para o nosso irmão, muitas vezes o que ele vai receber é dureza, é rigor. Observamos as nossas faltas nos outros e condenamos substitutivamente. Temos o prazer da justiça própria e evitamos a dor do arrependimento. Se nós primeiramente aplicássemos a nós mesmos o mesmo padrão, o mesmo rigor, a mesma régua com que nós julgamos e olhamos o nosso irmão, nós iríamos nos convencer que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, que nós somos falidos e miseráveis, e nós precisamos do socorro de Deus. E nós iríamos orar como Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Eu preciso de perdão, eu preciso de purificação, eu preciso dessa graça de Deus na minha vida. E assim, ao desfrutar e receber esse perdão, essa graça maravilhosa do Senhor, eu posso me alegrar, eu posso me tranquilizar, eu não preciso mais me auto-justificar, eu não preciso mais me condenar, e eu posso também repartir essa graça. Eu posso também agir com misericórdia e compaixão para com meu irmão. Quando nós enxergamos as nossas falhas, o quão pecadores nós somos, a nossa visão sobre os erros dos outros, sobre o erro do próximo, vai ser uma visão mais cuidadosa, mais delicada, mais humana, mais misericordiosa.
E meus irmãos, o Senhor Jesus aqui usa a figura do olho. E o olho é um órgão extremamente delicado e sensível, a ponto de um simples grão de areia causar incômodo, causar desconforto. Tamanha sensibilidade e delicadeza desse órgão, os nossos olhos. E isso aponta também para a forma como nós devemos tratar e abordar o nosso irmão. Com delicadeza, com brandura, com misericórdia. E assim o Senhor Jesus, Ele não nos exime da responsabilidade uns com os outros, de pastorear uns aos outros, de exortar uns aos outros. Nós não estamos isentos dessa responsabilidade cristã e fraternal. O Senhor Jesus nos orienta que nesse relacionamento, nesse convívio, quando o irmão vier a cair em pecado, estiver numa falta, estiver ali com falhas, eu não devo assumir a postura de um juiz, eu não devo assumir a postura de um hipócrita, mas eu devo assumir a postura de um irmão. E qual é o irmão que se alegra e que se realiza, se satisfaz em ver o seu irmão ser condenado, pisado, achincalhado, agredido moralmente na sua honra? Qual é o irmão que faça jus a essa palavra, irmão, que se alegra com isso? Normalmente os irmãos ali têm os seus desentendimentos, as suas brigas, suas trocas de acusações, mas eu posso falar do meu irmão, mas eu não quero que ninguém fale. Eu não quero que ninguém de fora fale. Não, de fato ele tem essas falhas, de fato ele tem essas dificuldades, mas espera lá, ele não está aqui para se defender, eu vou defender o meu irmão. E é assim que naturalmente, que normalmente, um irmão age, em defesa, em socorro, em favor do outro irmão. Então o Senhor Jesus diz: não seja hipócrita, não seja juiz, mas seja irmão. E ser irmão não é fechar os olhos, não é cruzar os braços, não é calar a boca e dizer, ele que se vire com Deus, o problema é dele. Eu não estou isento da minha responsabilidade. E aí 1 Tessalonicenses 5,14 vai dizer: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos, pacientes para com todos. Olha essa exortação de Paulo a cada um de nós. Ele nos exorta, irmãos, a que nós não nos abstenhamos dessa prática de pastoreio, de cuidado, de zelo, um para com o outro. Mas isso deve ser feito com paciência, com misericórdia, a quem precisa de ânimo, consolo, a quem está fraco, amparo, aquele que está insubmisso, rebelde, admoestação. E aqui nós precisamos do discernimento e da sabedoria de Deus, para ter uma palavra adequada a cada situação, uma palavra apropriada a cada ocasião. Ainda Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 6, ele vai nos ensinar o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, mas corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado a se exaltar, tentado a se vangloriar, tentado a assumir uma postura de alguém que está acima, de orgulho, de soberba.
Guarda-te, vigia, para que você não caia também em tentação. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, a lei do amor. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então Paulo aqui novamente ele diz, olha, nesse corpo de Cristo, nessa comunidade da fé, irmãos serão surpreendidos em faltas, em falhas, em pecados, isso vai acontecer, não se iluda, não se iluda. Aqui não é um lugar para pessoas perfeitas, não é, porque simplesmente essas pessoas perfeitas não existem, elas apenas se julgam perfeitas, mas elas não existem. Logo, quando algum irmão for surpreendido em alguma falta, nós devemos abordar, corrigir, mas fazendo isso com amor, com misericórdia e orando também pelo nosso coração, para que nós não venhamos usar dessa situação para nos promover, para nos exaltar, para nos vangloriar. Nós devemos agir como um irmão, buscando a restauração, buscando ali levar um remédio àquele que está doente, e não veneno para a alma do outro. Precisamos ser tão críticos conosco mesmo, como somos com o outro. E precisamos ser tão generosos e misericordiosos com os outros, como somos com nós mesmos. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, falho. Posso conhecer a palavra, posso conhecer a vontade de Deus, mas devo reconhecer que eu não sou capaz o suficiente de não pecar e não cair em ponto algum dessa palavra. E assim eu careço de um Salvador, assim eu careço da graça, assim eu careço da misericórdia. E devo me alegrar com essa graça e essa misericórdia, com esse perdão. Mas eu também devo ser um doador. Eu devo repartir, eu devo compartilhar essa graça, essa misericórdia para com aqueles que caem. E quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E se resolva depois com o justo juiz, com o nosso Pai que está nos céus, que é o Pai desses pequeninos, que muitas vezes você pode cair na tentação de acusar, de condenar, de julgar. Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Mas quem reconhece a sua miséria, quem desfruta da graça de Deus, que seja o primeiro a estender a mão. Que você seja o primeiro a orar, a interceder, a se colocar à disposição, a colocar o seu braço na direção daquele que está caído, não para apontar, mas para ajudar a levantar, com brandura, com paciência e com sabedoria, porque assim o corpo de Cristo vai ser edificado e o nome de Cristo vai ser glorificado. E hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos agora reafirmar o nosso compromisso com a unidade desse corpo. Momento de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas momento de comunhão uns com os outros. E assim eu convido você, nesse momento que antecede a celebração da ceia do Senhor, a fazer uma autoavaliação, um autoexame. Senhor, qual tem sido a minha postura? Eu tenho sido juiz? Eu tenho sido hipócrita? Ou eu tenho sido irmão? Eu tenho sido aquele que lança a pedra? Ou eu tenho sido aquele que estende a mão
para socorrer e ajudar o caído. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer, ó Pai, porque um dia eu também fui alvo dessa graça e dessa compaixão. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor veio nos buscar e nos salvar, nós que estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Senhor, sonda os nossos corações, sonda as nossas motivações, sonda as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa prática. Pai, que não haja em nós a malícia e a maldade, o prazer e a alegria de acusar e condenar a ninguém que seja. Que nós não sejamos hipócritas de ignorar as nossas faltas e falhas e sairmos querendo curar e restaurar a todos, mas que nós possamos fazer uma autocrítica, para que assim possamos não nos exaltar, não nos vangloriar, mas para que possamos socorrer e ajudar aquele que está numa condição de necessidade, aquele que está sofrendo, aquele que está em pecado, aquele que está em falta. Que nós sejamos como irmãos sinceros e verdadeiros, amorosos. Produz isso no meu coração, produz isso no meio dessa igreja, produz isso aqui em cada vida, que haja sinceridade, que haja lealdade, que a nossa demonstração de carinho e de amor não sejam meras palavras e retórica jogadas ao vento, mas que no nosso íntimo nós possamos de fato aprender a amar o nosso irmão. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Que somente o nome de Cristo seja exaltado e glorificado no meio da vida do teu povo, no meio das nossas vidas. Nós assim oramos em Cristo Jesus. Amém.